Gálatas capítulo 5, versículo de número 9. Diz assim a Bíblia Sagrada: um pouco de fermento leveda toda a massa. Você pode ler isso comigo? Um pouco de fermento leveda toda a... Meu irmão, levedar também, dentre tantos sinônimos, também pode ser interpretado como azedar. Vamos tirar o levedar e vamos colocar no lugar azedar. Vamos lá? Um pouco de fermento azeda toda a massa. Não precisa de muita coisa para azedar a massa. Um pouquinho de fermento que seja. Pouca coisa é capaz de azedar uma grande massa. Nesse texto aqui, eu comparo o fermento com algumas atitudes. E a massa, nós podemos comparar com a família, o casamento, o nosso lar. Então, existem atitudes que azedam o casamento. Existem atitudes que azedam a família. E é sobre esse azedume que eu quero falar. Porque tem gente, meu irmão, que faz, sabe, que azeda o casamento, azeda o namoro, azeda o relacionamento entre pai e mãe, entre filhos, entre sogro e sogra, entre cunhados, entre parentes. E nós vamos aprender hoje que essas atitudes só fazem estragar, azedar ainda mais. E nós vamos ver também que muita gente perdeu bênção na Bíblia porque se deixou azedar ou porque azedou alguém. Agora, antes de falar de azedume, dá uma olhada no rosto do vizinho do seu lado. Vê se ele tem cara de limão, dá uma olhadinha. Se riu é porque tem. Mas vocês estão olhando para mim e estão rindo, por quê? Está amarrado, irmão. Muito bem, vamos lá? Abra sua Bíblia em Gênesis 30. Vamos ver uma mulher na Bíblia, uma mulher que tinha tudo. Gênesis 29, melhor dizendo. Ela tinha tudo para ser uma bênção, mas ela acabou azedando o casamento dela. E tem gente azedando a vida, azedando o casamento, azedando o trabalho. Tem gente azeda até na igreja, irmão. Onde não era para ter gente azedo, tem. Vamos ver. Gênesis 29. Quero falar com você sobre Jacó. Todos conhecem a história de Jacó. E Jacó, ele trabalha 7 anos para casar com Raquel. E na hora do casamento tinha que dar o dote. Como ele não tinha dinheiro, ele deu 7 anos de trabalho para o sogro pela mão da Raquel. Interessante que ao findar o 7º ano, o que o Labão faz? O Labão pega e coloca a filha mais velha. Naquele tempo se casava com véu, segundo os historiadores, por isso Jacó não reconheceu que não era Raquel. Ele deu a filha mais velha, Lia. Depois da noite de núpcias, no outro dia, é que ele foi ver que não era a mulher que ele tinha trabalhado. Ele amava Raquel e o sogro coloca Lia primeiro no negócio. E aí ele trabalha mais 7 anos pela mão de Raquel. Ou seja, 7 mais 7 são 14 anos. E o texto diz aqui no versículo 20, Gênesis 29, 20. Assim serviu Jacó 7 anos por Raquel, e foram aos seus olhos como de poucos dias, pelo muito que a amava. E você diga amém. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Pareceu muitos dias? Foi doloroso para ele? Foi como se fosse poucos dias, porque ele muito a amava. Para Jacó, Raquel valia 14 anos do trabalho dele, da luta dele, do suor dele. Quantos anos, quanto tempo vale lutar por quem você ama? Quanto tempo vale lutar por alguém da família? Por que é que eu estou perguntando isso? Porque a gente vive numa geração que todo mundo parece que perdeu o significado da palavra amor. O cara fala que ama sanduíche. Aí eu amo o sanduíche do McDonald's. Eu amo lasanha. Aí ele chega em casa e fala, meu bem, eu te amo. A mulher e a lasanha? Hã? O cara vira para o cachorro, eu amo meu cachorro. Filho, eu te amo. Você está entendendo como parece que o amor perdeu o peso? As pessoas esqueceram do que significa o amor. A pergunta é, quanto tempo vale lutar por quem se ama? Porque quando a gente ama de verdade, nenhum esforço é vão.
Quando a gente ama mesmo, como nós estamos vendo que Jacó amava Raquel, pouco valia 14 anos. E se precisasse mais, eu trabalharia mais. O pensamento do Jacó. Eu fico vendo gente que diz, pastor, se meu marido não mudar, eu estou pensando em largar. Já estou há 2 meses na igreja. Tem 1 ano lutando. Quantos anos Jacó lutou? Só que Jacó se casa com Raquel. Quando Jacó se casa com Raquel, ele descobre um defeito que só se descobre na intimidade. Vamos ver que defeito a Raquel tinha? Gênesis 30, versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos, senão morro. Vamos parar por aqui, ou morrerei. Meu irmão, entenda isso. Jacó se casa, e qual era o defeito que Raquel tinha? Ela era estéril. Ela não podia dar luz a filhos. Engraçado que parece até com a vida de alguns. Depois que a gente casa, a gente descobre um monte de defeito que a esposa da gente tem, que o marido tem. É ou não é, irmão? No namoro, no noivado, você luta para nem ficar bravo. Você, quando fica bravo, você até disfarça. Que foi? Não, eu estou com a dor de cabeça. Mas por que você está meio calado hoje? Não, é que eu estou pensando nas coisas, muitas coisas para resolver. Aí o cara casa, aí a mulher pergunta, o que foi? Me deixa em paz, rapaz, você só fica me atormentando, me deixa quieto. Tem defeito, meu irmão, que a gente só descobre depois que casa. E o caso do Jacó, o defeito da mulher dele, ele só ia descobrir, porque ela casou virgem, depois de conhecê-la intimamente. E tem defeito que a gente só conhece na intimidade, tal como o temperamento, como ele trata. Só que esse defeito que Jacó encontrou nela, não foi suficiente para fazê-lo desfazer do casamento, porque ele a amava. Repita comigo, quem ama, não desiste da pessoa amada por causa dos defeitos. Ele bebe, ela era estéril. Ele fuma, ela era estéril. Pastor, ele é diferente, ela era também diferente. Mas o amor, ele vence qualquer diferença, qualquer defeito. Amém, gente? Jacó amava demais essa mulher. E olha que nós estamos falando em um contexto onde dar luz a filhos era essencial para que um casamento tivesse a aprovação do povo e a alegria do marido. Porque o marido, ele era honrado pela quantidade de filhos que a mulher desse a ele. E ela não deu nenhum. Mas isso não faz Jacó abandonar Raquel. Mas aí o texto me mostra algumas atitudes de Raquel que acabaram azedando o casamento dela. Vendo que sua irmã tinha filhos e não ela, o que ela teve? Inveja. Sabe a primeira situação que faz essa mulher azedar o casamento, azedar o casamento dela é a comparação. Ela olha para a irmã, minha irmã tem filhos, eu não. Ela começa a azedar o casamento aí. E a mesma situação tem feito muita gente azedar o casamento. Ela compara o seu casamento com o casamento do outro. A sua esposa com a esposa do outro. O marido com o marido da outra. Meu irmão, e essa comparação é prejudicial. Por quê? Porque toda a comparação vai produzir inveja. E inveja significa querer ter o que o outro. Nessa comparação, você pode terminar azedo ou azedando alguém. Deixa eu te contar uma das coisas mais desagradáveis que já aconteceu no meu ministério, pregando para a família. Eu tinha pouco tempo de casado, e uma senhora me procurou, eu lembro como se fosse hoje, eu no altar atendendo as pessoas depois da reunião, ela senta e coloca as 3 crianças nos primeiros bancos assim, e ela chega e vem pedir orientação. E aí eu percebi que ela estava muito vergonhosa, eu falei, o que foi, filha? Ela, pastor, eu queria falar uma coisa para o senhor. Eu estou apaixonada pelo senhor. Ela casada, trágico. Ela casada,
mãe de 3 crianças que estavam até no culto, e ela vem contar isso. Falei, filha, mas o que aconteceu para você nutrir esse sentimento? E aí ela começou a dizer, é que o senhor prega para a família, que tem que amar a esposa, que tem que beijar a esposa, que tem que sair com a esposa. O senhor fala tantas coisas bonitas que meu marido não faz. Mas um dia eu fui o senhor estava numa lanchonete, o senhor não me viu. E estava o meu marido. Mas eu fico com mais raiva dele quando a gente sai do que quando a gente fica em casa. Porque a gente sai só para ele tomar e fumar. E aí eu olhei e o senhor estava com a esposa do senhor. E o senhor abraçava ela, passava a mão no cabelo dela. Meu marido nunca passou a mão no meu cabelo. Por que começou a surgir esse sentimento no coração dela? Comparação. Meu irmão, e quantas pessoas estão comparando? Quantas pessoas começam a olhar e admirar o marido da outra, a esposa do outro, o filho do outro? Agora eu tenho uma notícia para lhe dar. Deus é sábio, Deus não é burro. Deus é inteligente. Se Deus colocou alguém, o seu marido ou a sua esposa na sua frente, Ele não ia ser inconsequente ou mau de colocar no seu coração um sentimento por outra pessoa. Mas talvez essa seja a realidade de alguém aqui. Sou casado, sou casada, pastor, mas estou gostando de outra pessoa. Saiba, esse sentimento, estou falando como profeta de Deus, diante do Espírito Santo, foi o capeta que plantou no seu coração. O que nós fizemos? Chamei ela e falei, filha, nós vamos te ajudar. Chamei minha esposa que estava do lado. Falei assim, ó, não, pastor, ela vai ficar brava comigo. Falei, minha mulher é mulher de Deus, rapaz. Vem cá. Na frente dela falei do caso, ela ficou até vermelha na hora, roxa. Minha esposa abraçou ela e falou assim, filha, nós vamos te ajudar. Eu vou orar com você. Todas as vezes que ela vinha na igreja, aí eu falei com ela, falei, amor, com ela eu não falo mais. Porque toda a atenção que eu der por conta do problema, pode parecer que eu estou dando alguma chance, que eu estou interessado. Então agora é você que é a pastora dela. Todo culto que ela chegava, minha esposa ia, pegava na mão dela e orava junto com ela. Meu Deus, em nome de Jesus, moral da história. Quando saímos da cidade, estava ela, o marido e a família inteira servindo a Jesus na igreja, irmão. Meu irmão, cuidado com isso. Essa comparação. E às vezes tem gente que não compara só na mente, compara falando. Por que você não é igual o marido da fulana? Por que você não é igual o filho do fulano? Isso é prejudicial e azeda qualquer relacionamento, além de gerar inveja. Só que aí tem um outro problema, que ela azeda o casamento. Raquel azeda o casamento porque ela diz, olha, dá-me filho, senão morro. Repita comigo, Raquel faz exigências demasiadas a Jacó. Aliás, ela fez uma exigência, eu quero filhos. Meu irmão, você sabe por que tem muito casamento, muito relacionamento, famílias que estão azedas? Exigência demais. Tem gente que é muita exigência, é muita cobrança. Um erro, 300 exigências. Você errou, um acerto. Ninguém fala nada. Essas exigências azedam, irmão. No casamento, numa família, num relacionamento, tudo que a gente faz é por amor. Minha mulher não é obrigada a passar minha roupa. Se ela faz, é porque ela me ama. Existe a lei do retorno. O que eu faço, eu recebo. Meu irmão, e se há exigências demasiadas, não tem relacionamento que não azede. E não precisa de ser muita exigência, não. Uma pequena porção de fermento azeda toda a massa. É a Bíblia que diz. Só que ela faz uma outra coisa que me chama a atenção também. Ela vira para ele e diz, dá-me filho, senão morro. Ou seja, chantagem emocional. E meu irmão, o que tem de gente chantagista na família não está escrito. Vocês não dão valor, não? Você vai ver. Uma hora eu vou morrer. Mas claro que vai morrer, meu irmão. Se você não sabia disso, eu tenho uma notícia ruim para te dar. Você vai morrer. Um dia vai. Nós estamos numa fila invisível. Cada um tem uma senha. Um dia vai gritar lá o anjo, 344, é o pastor Laércio.
525 é o Easter. E por aí vai. 790 é Pastor Dilson. Pastor Dilson, e aí vai. 2025. Que rio, pai. A Bíblia diz que o justo vai ter, a descendência vai ser longa na terra. Eu vou viver muito, irmão. Mas a verdade é que todo mundo vai eu, vai o pastor, vai o obreiro, vai todo mundo. Mas o problema, irmão, é que a gente fica usando isso como chantagem. Um dia vocês vão ver, eu vou amanhecer, aliás, eu vou anoitecer e não vou. Cuidado com isso, isso é chantagem. E isso azeda o relacionamento. Já viu pais que fazem chantagem com os filhos emocional? Está errado, irmão. Minha avó, ela hoje é falecida, mas há algum tempo atrás, quando estava em vida, meu avô tinha falecido e todas as vezes que você ia visitá-la, vinha ela com chantagem. É, porque ninguém vem me ver, ainda mais você, meu netinho, que é o meu netinho mais velho, eu sou o mais velho. Você virou pastor e você fica anos sem vir aqui, não sei o quê. Eu virei para ela e disse assim, não, vó, mas eu amo a senhora, estou longe, eu estou orando. Mas não está fácil, não. Ainda mais com a perda do seu vô. Vó, mas tem 3 anos. Pois é, mas eu nunca esqueci. Tem dia que eu estou sentada na cama para dormir, eu escuto ele dizendo, minha velha, dominga, vamos dormir. Eu vou almoçar, tem dia que parece que eu escuto ele dizendo, vamos almoçar, minha velha, dominga. E ela começou. Vou dormir, parece que eu vejo ele me chamando, vamos dormir, dominga, vamos dormir. Fui cansando daquilo, falei, fica tranquila, vó. Um dia a senhora vai ver ele em volta de uma luz branca dizendo, dominga, vim te buscar. Ela, não, está amarrado, em nome de Jesus. Cuidado com chantagem, irmão. Tem gente chantagista e isso prejudica. Pai que faz chantagem com a criança. Estou com raiva, estou chateado, não falo com você. Ô irmão, está errado. Não funciona. Nós estamos falando de Raquel. Eu não vou ler aqui o texto porque o tempo não me permite. Só vou dar citações aqui, os exemplos, e você verifica em casa. Nós temos, por exemplo, o caso de Mical, esposa de Davi. A arca de Deus vai entrando em Jerusalém e Davi alegre, pulando, dançando na presença de Deus. Mical olha para ele e o despreza. Ficou chato, não gostou de vê-lo alegre, dançando. Sabe o que aconteceu com ela? Ficou estéril, irmão. Como é que fica um rei sem ter filho para dar continuidade ao trono, à linhagem real? Sabe por que ela azedou o casamento dela, estragou o casamento dela? Porque ela não comemorou com o marido. E tem gente que não comemora, não vibra com as conquistas da família, irmão. O marido chega falando, poxa, aumentaram meu salário em R$200. Ele todo feliz, ela, R$200? Isso não dá para nada, não. Verdade, irmão. Tem que comemorar, irmão. A gente azeda o nosso relacionamento quando a gente não fica alegre com a conquista do outro. Para mim pode não ser importante, mas para o outro é. O camarada chega, poxa, meu bem, estou feliz, por quê? Meu pai vai vir passar o final de semana. E está feliz? Tem gente azedando a família, irmão. Sabe quando você não apoia? Você quer outro caso de alguém que azedou o casamento? Eva. Eva deu ouvidos à serpente, mas não ouviu o marido. Quando você ouve outra pessoa, quando você dá mais crédito, maior credibilidade a outra pessoa do que a quem convive dentro da sua casa, meu irmão, você azeda seu relacionamento. Tem pai que não dá crédito ao que o filho fala, não dá uma colher de chá, como diz o ditado popular, não dá o benefício da dúvida. Vai lá, meu filho, vou confiar em você. Aliás, irmão, voltando para a própria Bíblia, nós temos o caso de Moisés. Moisés estava com 2 anos, o menino já não estava, a mãe não conseguia mais segurá-lo, guardá-lo, escondê-lo. Havia uma lei que os meninos tinham que ser mortos no Egito. Ela só tinha uma opção, colocar ele no cesto e soltar, porque senão ia matar ele. Ela soltou o cesto lá embaixo do rio, a filha de Faraó tomando banho, viu o menino, pegou e criou ele como filho dela. Sabe o que eu aprendo aqui?
Quem não solta o cesto, azeda os filhos. Como assim, pastor? Tem gente que é super protetor demais. Como assim? Tem uns meninos aí que estão com uns 22 anos, barba na cara, os bichão maior do que eu. Vai sair, nunca trabalharam, o pai nunca colocou para fazer nada. Pô, mãe, dá 30 conto, me comer um bagunção ali. Mas sabe quem é culpado? Pai, mãe, super protetora. Dia desse eu fui fazer uma visita, ela falou assim, pastor, só aguarda um pouquinho que eu vou chamar meu bebê para fazer oração. Falei, chama lá o bebê, eu pensando que era um guri de 6 anos, irmão. Daqui a pouco veio o bebê, quando eu olho eu falei assim, me pega no colo. Bebê, cidadão quase 2 metros de altura, rapaz. O pai tem que soltar o cesto, porque senão ele vai azedar os filhos, tem que dar experiência para o menino. Quem está entendendo, diga amém. Vaste, lá no livro de Esther, Vaste era a esposa do rei Assuero. Esther, capítulo 1. Agora, sabe o que eu aprendo ali? O rei manda chamar, traz lá minha esposa, estava tendo um evento social, chama Vaste. A Bíblia diz que ela era formosa à vista, e aí ela negou o pedido, eu não vou. Sabe o que aconteceu? O marido largou dela e arrumou outra rainha para colocar no lugar dela. Ela azedou o casamento dela porque não quis acompanhar o marido num evento social. Deixa eu fazer uma pergunta para quem é casado ou casada, para pais. Você acompanha seus filhos nos eventos sociais deles? Você azeda ele, irmão? Vou longe. Boletim, você vai ver os boletins. Isso é culpa da minha mulher. É um evento que é importante para ele. O rei estava tendo um evento social. Dia das Mães, o dia que ele vai jogar o primeiro no time. Pai, eu vou jogar. Ô, meu filho, tem muito trabalho, meu irmão. Trabalho nenhum é mais importante que teu filho. Você quer ver uma coisa? O marido vai ter o evento social da empresa, amigo secreto, dia dos trabalhadores, premiação do lojista do ano, não sei o quê. Aí chama, vamos, meu bem? Não vou. Aniversário do patrão? Não vou. Aniversário do melhor amigo? Não vou. Aí ele sai de casa, você fala, amor, volta para casa. Ele fala o quê? Não vou. Quem não acompanha a família em eventos sociais, irmão, pode azedar o casamento, porque Assuero queria mostrar, olha a mulher que eu tenho. Quem não gosta, irmão? Um dia a irmã falou bem, não vou porque lá tem bebida. Eu falei, a senhora vai beber? É até bom que a senhora fica sã que dirige o carro para não ser pego no bafômetro. Mas é verdade, irmão. A pessoa converte, fica chato. Em vez de ganhar o marido, perde. Sabe por quê? Porque ao invés de pegar o marido, sabe, e acompanhá-lo, mostrar que você é de Deus, não. Eu não vou, esse é um negócio de som, tuque, eu não vou, não gosto de ouvir som. Você não gosta, mas ele gosta, para ele é importante. Meu irmão, tem gente azedando a família. A Bíblia fala a respeito de Ananias e Safira. Ambos azedaram o casamento deles e morreram porque eles eram cobiçosos, estavam de olho no dinheiro. Tem gente que azeda o casamento quando dá mais valor ao dinheiro do que à família, irmão. Você quer ver um negócio? Vou dar 2 exemplos. Tem mulher que não pode pegar um cartão de crédito na mão que estoura tudo. Dinheiro, compulsão por dinheiro. Comprar. Tem homem, meu irmão, que já é seguro demais. A mulher fala, amor, me dá R$50 para poder fazer as unhas. Que unha cara é essa? Arranca essas unhas fora. Deixa eu te fazer uma pergunta, irmão. Você gasta mais com quem? Com o teu carro ou com a tua mulher? Não responde não. Responde não, que eu posso ficar decepcionado. A gente investe naquilo que a gente ama, irmão. Tem cara que todo mês ele põe um acessório no carro. Você entra no carro do cara, parece um hotel 5 estrelas, irmão.
kit multimídia, comando de voz e tal, Bluetooth e não sei o quê. Atende telefone sem precisar pôr na mão, só liga aqui e o som inteiro roda e não sei o quê. Rodão, carroceria, cromado, rebaixado, estribo, não sei o quê. Aí você olha a mulher do cara, tá parecendo um gambá, branca aqui, amarela aqui, roxo aqui. Verdade, irmão. Meu irmão, invista no que realmente é importante, que é a sua família. Repita comigo, atitudes azedam um casamento, uma família. Eu poderia falar de tanta gente aqui, meu irmão, que azedou o seu relacionamento, mas a verdade é que a gente sabe onde nós temos que melhorar. Eu quero fazer uma oração para que hoje você diga assim, que esse azedume saia da minha vida. Agora volta para Raquel lá, para o caso dela. Olha só o que aconteceu com o casamento da Raquel. Capítulo 30, versículo 1. Vendo, pois, Raquel que não dava filhos a Jacó, teve inveja de sua irmã e disse a Jacó, dá-me filhos se não morro. 2. Então se acendeu a ira de Jacó contra o homem que trabalhou 14 anos pela mulher. Amava ela? Sim ou não? Mas as atitudes dela fizeram o que com ele? Azedaram. Ele ficou irado, azedo. Sabe quando que a situação dela mudou? Versículo 22. E lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu, e abriu a sua madre. Repita comigo, e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu. Se Deus ouviu é porque ela estava, ao invés de azedar o marido, ao invés de brigar, de ficar invejando a irmã, de ficar azeda, ela foi orar. Mas o texto diz aqui, Deus se esqueceu dela. Pastor, Deus se esquece? Esquece, irmão. Que isso, pastor? Irmão, a Bíblia diz que se você chegasse a Deus, Ele vai se achegar a você. Se você deixá-lo, Ele também te deixar. Está escrito. Quando ela começa a achar que o problema dela era o marido, nem Deus pôde ajudá-la. Deus começa a mudar a história dela quando ela vai clamar a Deus, irmão. Pare de ficar azedando os outros, colocando a culpa nos outros, irmão. É hora de dizer, Deus, é eu que vou lutar. Pela oração eu vou vencer os meus defeitos, vou alcançar a libertação, vou conseguir a libertação do filho, do marido, de quem quer que seja. Agora veja só o que diz o 23. E ela concebeu e teve um filho e disse, tirou Deus a minha? Meu irmão, a vergonha sai quando ao invés de azedar, de procurar defeitos e de criticar alguém pelos defeitos dela, você buscar a Deus, Ele vai tirar a vergonha. Mas você sabe o que eu acho interessante? É que quando o menino nasceu, trouxe alegria. Sim ou não? Mas a alegria de Deus, ela não vem para um dia só. Versículo de número 24 diz, e chamou o seu nome José. Qual foi o menino, o primeiro filho que nasceu a essa mulher? Como é que é o nome dele? José. José, irmão, se você parar para prestar atenção, anos depois, havia fome na terra. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos lá no Egito. A terra inteira estava com fome e só havia comida no Egito. Sabe o que acontece? A família dele vem pedir comida onde? E quem que estava lá para abastecer a família toda? O que vem de Deus. Quando Deus faz, não é alegria para um dia só, é para a vida inteira. Diga amém. Com exigência, com implicação, sabe, com cobranças exageradas, você pode até conseguir a pessoa fazer as suas vontades por um tempo, mas chega um tempo em que a pessoa se cansa. Quando a transformação vem de Deus através da oração, a alegria vem desde o dia que começa até o último dia da sua vida. É melhor o que Deus faz. Diga amém.